Olá, hoje nós teremos o professor Carlos Giesta, que vai conversar conosco na entrevista para o projeto Memórias Virtual da Academia Nacional de Medicina. Nesse projeto, a gente conversa sobre o porquê que o acadêmico optou por fazer a carreira de medicina, depois por que escolheu a especialidade, então, no caso, a ortopedia, os casos inesquecíveis da vida, histórias inspiradoras, e por fim termina dizendo sobre as perspectivas futuras e os conselhos para os jovens líderes. Então agora vocês verão a entrevista do professor Carlos Giesta. Fatos e pessoas deixaram marcas indeléveis no trajeto que percorri pela ponte que liga o passado ao presente. E ao longo deste depoimento, eu pretendo rememorar, com a possível exatidão, claro, que a memória me permita, o que durante a caminhada eu vi e vivi, e que agora eu posso contar. O início da minha formação ocorreu em um período em que o Rio de Janeiro, minha cidade natal, então capital da República, era bem administrada naquela época, segura e culta, um local digno de se viver. Era, como dizia a música, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Eu frequentei o curso primário, em tempo integral, na Escola Municipal Barão de Macauás, onde minha mãe era professora. Confundiam-se, então, na minha mente de menino, como se fosse uma única pessoa, a mãe e a mestra. Lembro mesmo que não chegava a saber onde terminava a escola e começava a casa, e vice-versa. Minha mãe estava sempre presente. Concluindo o curso primário, frequentei de igual modo o curso ginasial no Colégio Marista São José e o científico no Colégio Lafayette. Neste período de minha adolescência, fez-se forte a influência de meu pai. Foi jurista a vida toda, era um homem que não se curvava a dogmas e não aceitava passivamente ideias feitas. Era um cartesiano que só admitia como válido aquilo que seu espírito, como tal, reconhecia. Para ele, considerar como definitiva a verdade do momento era precipitada decisão, e o achismo, hábito que corrompe o pensamento lógico. Meu pai e minha mãe eram duas personalidades distintas, duas e, de certa forma, opostas, que viviam em uma amorosa harmonia e cumplicidade. Se ele me ensinou que, sem perseverança nos propósitos, de nada vale o talento com que a natureza nos brindou e as eventuais oportunidades que o destino nos oferece, ela convenceu-me que o bem que não se faz é mal que equivale a delito que se possa cometer. Em 1956, ingressei na Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil. Hoje é a UFRJ. Por que escolhi ser médico? Hoje entendo que a escolha deve ter sido motivada pela pulsão da curiosidade inata de saber como e por que o corpo humano funciona ou deixa de funcionar. Quando cheguei à Faculdade de Medicina, que era a Faculdade Nacional de Medicina, o curso básico funcionava em um prédio para tal especificamente construído, nas vizinhanças da Praia Vermelha, bairro da Urca, prédio desocupado na década de 70, quando a Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, já então renomeada como Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi transferida para a Ilha do Fundão. Era uma construção eclética. O prédio da Praia Vermelha possuía amplos anfiteatros, espaçosos e bem equipados laboratórios com bancadas de mármore, largos corredores com retratos a óleo dos antigos professores,
austera sala da congregação, cenário onde, nos debates entre mestres de notório saber, e muitos deles eu assisti, alguns se destacavam como os mais notados. E como se fora um apelo à confraternização, havia um simpático e acolhedor jardim interno, onde, nos intervalos das aulas, alunos e alguns docentes socializavam. Registram as crônicas da época que o professor e acadêmico Aloísio de Castro, então diretor da Faculdade de Medicina, saudando o presidente da República, Venceslau Braz, no ato inaugural, no dia 12 de outubro de 1918, em determinado trecho do seu emocionado discurso, assim se manifestou: estas paredes, onde se abrigará o espírito da sabedoria médica, hão de ficar, excelentíssimo senhor presidente, entre as obras perenes da administração de Vossa Excelência e entre os títulos vivedouros em que continuará a brilhar o vosso merecimento. 60 anos depois, o prédio foi demolido, um ano após a transferência da faculdade para a Ilha do Fundão. Há situações, pessoas e construções que não mais existem e que só sobrevivem na memória dos seus mais longevos contemporâneos. Fim do curso básico, os alunos passavam a frequentar o Hospital Escola São Francisco de Assis, o Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e o Hospital Moncorvo Filho, onde estavam localizadas e funcionavam as então chamadas cadeiras clínicas e cirúrgicas. Naquela época, o regimento interno da Faculdade Nacional de Medicina concedia ao livre docente, como tal titulado pela instituição, o direito de ministrar curso para até 20 alunos em sua área de especialização, se autorizado fosse, claro, pelo catedrático e pela congregação. Esses cursos, rotulados como equiparados, estavam geralmente sediados em instalações de serviços dirigidos pelo docente para tal credenciado. E pela superior qualidade didática da matéria ministrada, esses cursos desfrutavam de especial reputação entre os estudantes. A concorrência era tão grande que a congregação decidiu que o desempenho do aluno no ano anterior, medido pela soma das notas obtidas, lhe daria preferência na inscrição. Ter ministrado bem avaliado o curso equiparado valorizava e muito o currículo do livre docente, que tinha como meta concorrer a cargo de professor catedrático. Frequentei vários desses cursos e destaco aqueles que foram marcantes na minha formação. Anatomia topográfica, ministrado por Eugênio Marques Cavalcante. Anatomia patológica, por Manuel Barreto Neto e Cláudio Lemos. Clínica médica, por Antônio Boavista Neri. Clínica cirúrgica, por Vigan Joper Filho. Neurologia, por Aloysio Marques. E ortopedia, por José Albano de Carvalho, da Nova Monteiro. Esta é a homenagem póstuma que presto àqueles mestres. Os cursos equiparados foram excluídos do regime interno da instituição quando, na reforma universitária de 1969, a Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil passou a ser denominada como Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E os departamentos passaram a ser a menor unidade da universidade. As disciplinas matéria ensinar, os catedráticos renomeados como titulares, e foram criadas, com o advento da pós-graduação, as categorias de mestre e doutor. O curso equiparado de ortopedia, sob a regência de Nova Monteiro, despertou minha atenção para a especialidade. Ao longo do curso, Nova percebeu meu vivo interesse pelo estudo das afecções que acometem o aparelho locomotor e o convite para interno de seu serviço
veio ao encontro do meu desejo. Sem hesitar, aceitei. Considero que esta oportunidade está entre as maiores benesses que o destino me proporcionou. Por essa época, Nova preparava-se para disputar o cargo de professor catedrático na Universidade do Brasil. E a seu convite, tantas vezes o acompanhei nas suas jornadas noturnas de estudo. Luz acesa em sua biblioteca, na acolhedora casa à beira da Lagoa Rodrigues de Freitas. Até alta noite, protegido pelas árvores do jardim que resguardavam a oficina do seu pensamento, brilhava o clarão da lâmpada que iluminava sua operosa vigília. Ali ele sonhou, ali ele pensou, ali ele construiu e consolidou o seu renome. Nova tinha por hábito ler em voz alta os artigos recém-publicados, ora no Journal Body Joint, ora na revista Ortopedia. Leitura que subitamente interrompia para um comentário, para consulta à literatura correlata. Como atento ouvinte, muito, creio, mas muito mesmo, durante aquelas jornadas. E até mesmo passei a adotar seu método de estudo. Nesta época, ocorreu um acidente aéreo que merece destaque histórico. Na chuvosa manhã do dia 26 de fevereiro de 1960, Dwight Eisenhower, herói da Segunda Guerra Mundial e, na ocasião, presidente dos Estados Unidos da América do Norte, chegava ao Rio de Janeiro em visita oficial a bordo do Air Force One e estava seguido por um avião da Marinha norte-americana que transportava membros da sua segurança pessoal e parte da banda do Corpo de Fuzileiros Navais. O Air Force dirigiu-se para o aeroporto do Galeão, enquanto, equivocadamente, o comandante do avião da Marinha Americana identificou o aeroporto Santos Dumont como se o Galeão fosse e se posicionou para pouso. Ao constatar o desacerto, arremessou justo no momento em que um avião da empresa comercial Aerovias Brasil decolava. O inevitável choque ocorreu sobre a Baía de Guanabara. Confirmava-se, naquele momento, o inquestionável e notório adágio da aviação, que, de igual modo, se aplica à medicina. O motivo por que um piloto se mete em alguma complicação é o mesmo que o torna inapto para dela sair. Todos os passageiros e a tripulação do avião comercial morreram. E do avião militar, 3 sobreviveram por estarem sentados junto à cauda do avião que, partida, flutuava nas águas da Bahia. Salvos foram levados para o serviço de ortopedia do Hospital Miguel Couto. 2 deles com contusões sem muita importância. E o maestro da banda, com uma fratura de efisária do fêmur esquerdo. Nova, após avaliação pré-operatória e esvaziamento gástrico, encaminhou o paciente para o centro cirúrgico. Em seguida, com a habilidade que o caracterizava, e através de uma pequena incisão feita na região trochanteriana, acessou o canal medular, o fresou e, complementando o procedimento, introduziu haste intramedular de calibre equivalente ao da fresa. Estava estabilizada a fratura. No final da tarde do mesmo dia, o presidente Eisenhower e o presidente Kubitschek compareceram ao Hospital Miguel Couto e encontraram o maestro sentado no leito. Nova, com sua atitude, fez ver ao presidente norte-americano que no Brasil também se praticava o que de mais avançado havia em termos de traumatortopedia na época. Jamais imaginei que um dia chegaria tão perto do homem
que comandou as forças aliadas que derrotaram o nazismo. Foi um momento de singular emoção. E aí eu comecei a minha caminhada. Em 1961, fui diplomado médico pela Faculdade Nacional de Medicina. Em 64, recebi o título de especialista em ortopedia pela Northwestern University. Em 1971, os títulos de doutor e livre-docente pelo FRJ. Em 1977, tornei-me professor titular de ortopedia da Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Em 1988, cheguei à Academia Nacional de Medicina. Como manifestei anteriormente, todo aquele que pratica uma mesma atividade por um período produtivo de sua vida pode tê-la representada pela figura de uma ponte que une o estado da arte quando iniciou a caminhada e a situação atual, o contemporâneo. A ponte, na verdade, simboliza a vivência, a experiência acumulada. Iniciei minha curva de aprendizado no serviço de ortopedia do Hospital Miguel Couto, chefiado pelo professor Nova Monteiro, o mestre sem deixar de ser mestre. Ao longo do tempo, se transformou em companheiro um estágio acima, um amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. Por sugestão de Nova, frequentei ao longo do ano de 1964, com uma bolsa de estudo da Fulbright Foundation, o curso teórico-prático de especialização em ortopedia, ministrado pelo professor Edward Comper, da Northwestern University. Cheguei em Chicago na primeira semana do mês de janeiro de 1964. O dia não me lembro, mas me recordo que nevava e muito. Edward Comper era um gentleman, um homem de cultura universal, sempre pronto e disposto a passar o seu saber médico aos mais jovens. Comper mantinha no subsolo do Wesley Memorial Hospital um bem equipado setor dedicado à pesquisa e ensino de ciências básicas afins à ortopedia. Setor que tantas vezes frequentei e onde muita coisa aprendi. As sessões clínicas que se realizavam nas manhãs de sábado no Wesley eram concorridíssimas. Ortopedistas, radiologistas e anatomopatologistas das vizinhas universidades de Illinois e Chicago eram frequentadores habituais. Certa feita, foi trazido para discussão o caso de um natimorto, portador de múltiplas e complexas alterações osteoarticulares. O autor da apresentação rotulou o caso como inédito, que iria publicá-lo e, sem embaraço, declarou esperar que no futuro a síndrome fosse reconhecida com o seu nome. Comentários foram seguidos pelos de Comper, que cumprimentou o autor pela apresentação, teceu considerações sobre o caso para finalmente concluir que ali estava mais um exemplar da raríssima afecção descrita pelo italiano Giovanni Parenti em 1936, como a condrogênese. E concluiu: quando me deparo com algo que me parece inédito, novo, eu trafego pela literatura e quase sempre descubro que novo sou eu e não ele. Mais tarde, foi-me muito útil esta reflexão. Em 1965, estagiei como fellow no serviço de ortopedia do Hospital for Sick Children, em Toronto. Conviver com a equipe liderada por Robert Salter foi inesquecível experiência para mim. A reconstrução acetabular, que restaura a congruência articular por meio da osteotomia do osso inominado, proposta por Salter em 1961, continua até hoje como procedimento de eleição a adotar no tratamento da luxação congênita do quadril.
Mais uma vez, contemplei um serviço onde as novas ideias eram submetidas ao prévio crivo da experimentação em laboratório. De volta ao Miguel Couto, no início do ano de 1966, encontrei o serviço de ortopedia e traumatologia instalado em um novo e moderno edifício, que, na ocasião, era também a sede da Cátedra de Ortopedia da então Faculdade Nacional de Medicina. O professor Nova, diretor do hospital durante o governo Carlos Lacerda, usando do seu prestígio pessoal, persuasão e indiscutível credibilidade junto ao governador, conseguiria apoio para efetivar o maior dos seus sonhos: construir e equipar um centro ortopédico irradiador de ideias e formador de novas lideranças. O traçado da planta física foi de sua autoria e baseava-se no que vira e observara em diversas viagens que fez internacionais. Engenheiros e arquitetos do Estado apenas adequaram às normas vigentes. Uma noite, conta os que presenciaram a cena, Carlos Lacerda, sem avisar, compareceu ao hospital na companhia do secretário de Saúde e do engenheiro responsável pela obra. Informado, Nova, que morava nas vizinhanças, se apresentou no hospital. As perguntas de Lacerda sobre detalhes da obra, o engenheiro pedia tempo para consultar as plantas, o que não ocorria, porque Nova, de pronto, dava resposta à indagação. Num determinado momento, Lacerda voltou-se para Nova e declarou: professor Nova, se o senhor fosse engenheiro, estaria, neste momento, sendo nomeado meu secretário estadual de obras. A minha presença na ortopedia e o que mudou durante o trajeto. Ao longo da primeira metade do século XX, a ortopedia brasileira sofreu forte influência europeia. Muitos dos então catedráticos e chefes de serviço de ortopedia nas grandes cidades brasileiras haviam sido internos ou, pelo menos, frequentaram por algum tempo serviços de ortopedia na França, na Alemanha e principalmente na Itália. De regresso, incorporando o que viram e aprenderam, passaram a atuar à maneira dos chefes europeus, os patrons que conheceram. Muitos desses chefes não aceitavam participar de debates sobre temas contraditórios, provavelmente porque sabiam que, para convencer, é preciso primeiro persuadir, e para persuadir é necessário algo de que muitos careciam: talento e, sobretudo, razão. E com caráter personalista, sem discutir, esses chefes estabeleciam a orientação diagnóstica e terapêutica a ser adotada pela chamada escola que dirigiam. E há que reconhecer, alguma daquelas orientações era o que de melhor proporcionado pelos recursos da época. O grande problema é que eles resistiam a adotar novas ideias. Este é que era o problema. Em nosso meio, era fato conhecido, público e notório, que alguns desses chefes não permitiam que seus assistentes internos, mesmo nas horas de folga, assistissem ou participassem de reuniões clínicas e cursos promovidos por outros serviços. A transgressão era punida com afastamento sumário. Mas a mentalidade começou a mudar a partir dos anos 60. Homem de excepcional medida intelectual, Nova Monteiro, reconhecido como competente ortopedista, deve, de igual modo, ser festejado como um dos que mais contribuíram para romper a bolha conservadora, elitista e personalista que engessava e impedia o progresso da ortopedia brasileira. As sessões clínicas do serviço por ele chefiado eram abertas a todos, viessem de onde viessem, e perguntas e opiniões eram bem-vindas. A hierarquia no serviço não contemplava o tempo de permanência ou a idade, mas o mérito.
e o trabalho em equipe era estimulado. Para ele, se a mentalidade que dominou a geração anterior à sua não fosse superada, se a parceria com outras áreas do saber não passasse a ser ato rotineiro, a ortopedia, em breve tempo, seria lançada na vala comum das atividades decadentes. Nova, no curso de sua longa e profícua vida, colocou o melhor do seu saber e ação a serviço da ortopedia brasileira, pela variedade dos assuntos de que se ocupou, pelo entusiasmo que imprimia às suas atividades, por suas ideias inovadoras, pela profundidade do seu pensamento, merece ser lembrado como um tipo inesquecível. Minha geração chegou aos serviços de ortopedia justo neste período de transição. E a situação só mudou de maneira definitiva, principalmente nos serviços universitários, que eram os núcleos mais conservadores e resistentes, quando os antigos catedráticos, que não se entendiam e, portanto, não dialogavam, foram sendo progressivamente sucedidos por titulares com outra mentalidade, amigos que confraternizavam. Em consequência, a antiga rivalidade entre serviços foi substituída por efetiva e proveitosa parceria. Temos que considerar que até a segunda metade da década de 60 do século passado, parte significativa dos leitos de enfermaria de ortopedia era destinada a pacientes com sequelas de 3 afecções que naquela época desafiavam a ciência e que atualmente são de rara ocorrência: a poliomielite, a tuberculose óssea e a osteomielite hematogênica. A prevenção nos poupou de árduo e nem sempre gratificante trabalho. Compõem o grupo restante as doenças degenerativas articulares, as lesões tumorais, as displasias do desenvolvimento esquelético e as lesões provocadas por trauma de alta energia, uma variante que vem assumindo caráter epidêmico em países onde o tráfego veicular é indisciplinado, como em nossas estradas e cidades. Mais do que em relação às lesões traumáticas, as afecções osteoarticulares degenerativas, os tumores ósseos e as displasias do desenvolvimento esquelético despertaram meu interesse. Ao longo da minha atividade profissional, a estas condições patológicas dediquei especial atenção, empenho que me levou a seguir ou orientar linhas de pesquisas, algumas ainda no Hospital Miguel Cotro, outras já no serviço que organizei no Hospital Universitário Cafré Miguel. E é sobre o que ocorreu em relação a tais afecções que, a partir deste momento, tecerei algumas considerações, destacando os highlights, os fatos que considero os mais relevantes. Para todos citar, muito longo nos levaria. Devido à carência tecnológica que predominou até os derradeiros anos de 60, a maioria das soluções propostas como tratamento das osteoartroses não contemplavam um aspecto anatomopatológico inerente e sempre presente na afecção, a bipolaridade que resulta da simultânea lesão de 2 superfícies osteocartilaginosas que se articulam e que é o mais importante fator determinante do grande sofrimento dos pacientes. Em decorrência, não havia, em relação à conduta a adotar, unanimidade de opinião. Por exemplo, as opções cirúrgicas disponíveis em relação à incapacitante artrose do quadril variavam da fusão articular à ressecção da cabeça femoral.
das osteotomias de redirecionamento cefálico às tenotomias periarticulares, mas todas produziam resultados quase sempre transitórios e, no máximo, transformavam condições clínicas insuportáveis em razoavelmente toleráveis. Nos longes de 1968, almoçando com o professor Robert Judet, na época um dos expoentes da ortopedia mundial, ouvimos, Nova e eu, do respeitado mestre francês, o desabafo. Meus amigos, daqui a 50 anos, nesta mesma mesa, 3 ortopedistas estarão discutindo como tratar osteoartrose do quadril. O que motivou a inversão de expectativa em relação ao comentário de Judet? Sem dúvida, foi o reconhecimento de que só com uma colaboração multidisciplinar o problema poderia ser equacionado. Neste particular, o inglês John Charnley, ortopedista investigativo, diferenciou-se como pioneiro ao buscar ajuda e parceria nos laboratórios de biomecânica e metalurgia. Charlie, que bem conheci, era um homem sagaz, mente inquieta, talento observador e criador. A artroplastia total do quadril de baixa fricção, idealizada e desenvolvida por ele, revolucionou o tratamento da artrose coxofemoral. Ela não deve ser considerada como simples implantação cirúrgica de uma endoprótese de substituição. Ela é muito mais. É engenhoso sistema de reconstrução que permite corrigir progressivamente, durante o ato operatório, todos os defeitos que promoveram a lesão articular e os que dela resultaram. Com a indispensável colaboração de engenheiros metalúrgicos e biomecânicos, Charnley desenvolveu um implante que consiste na associação de um componente acetabular de polietileno de alto peso molecular e um femoral em liga biologicamente neutra, fabricado em aço inoxidável, cromo e cobalto, ambos fixados ao osso por metil metacrilato. Nos 3 primeiros meses do ano de 1972, frequentei na qualidade de Visiting Fellow o Hip Center do Wrighton Hospital, em Wigan, na Inglaterra, onde Charnley exercia sua atividade cirúrgica sem abandonar as pesquisas que continuavam em andamento no laboratório de biomecânica e no de fisiologia anexo ao hospital. Em Wigan, observando o que ocorria no laboratório, melhor entendi quão importante e indispensável era e continua sendo a parceria da bioengenharia com a ortopedia. Parceria que permitiu um sistema de artroplastia do quadril capaz de restituir a normalidade funcional. O paciente passa a ter uma vida igual à que tinha quando era jovem. Após tomar conhecimento das correções que Charnley introduziu durante a fase experimental do desenvolvimento do projeto, quando revisou cirurgicamente parte dos 100 primeiros pacientes operados para trocar a cápsula acetabular até então forjada com polímero de baixo peso molecular, o Teflon, que o uso demonstrara insuficiente resistência ao repetitivo estresse produzido pela marcha, anotei em meu diário: a honestidade intelectual de Charnley não lhe permite ter compromissos com o erro. Ele não desanima frente à complexidade do problema e não se contenta com incompletas soluções. A artroplastia de baixa fricção é até hoje considerada o estado da arte, a indicação padrão ouro para artrose coxofemoral. E suspeito, como tal, continuará
por muito tempo. Seus fundamentos serviram de base para o desenvolvimento de outras artroplastias, como as de ombro e de joelho. As posteriores alterações introduzidas na prótese pela indústria, principalmente por sugestão dos laboratórios de pesquisa em Wigan, em nada modificaram a essência do processo de reconstrução articular proposto originalmente por Charlie. A superfície porosa dos novos componentes permitiu a osteointegração e eliminou o uso do cimento acrílico. A cabeça femoral modular e a cápsula acetabular, ambas construídas em cerâmica, confere mais longa durabilidade à prótese e facilitam, quando necessário, futuras revisões. Entretanto, há que reconhecer, são meros aperfeiçoamentos técnicos. Pelos relevantes serviços que prestou à humanidade, em 1972, 5 anos antes de sua morte, John Charlie foi agraciado com o título de Sir pela Rainha Elizabeth II. Maior que o ortopedista investigativo Charlie foi o pensador Sir John Charlie. Sua afetuosa receptividade, seu singular e sagaz espírito, sua talentosa engenhosidade arrebataram-me na chegada e continuam a me impressionar até hoje. No que diz respeito aos tumores esqueléticos, a década de 1940 e 50 não podem ser consideradas como totalmente perdidas. Sir Henry Jaff provou que o diagnóstico de certeza, em se tratando de tumor ósseo, deve ser feito por correlação anátomo-clínico-radiológica. Seu parceiro, Louis Lichtenstein, identificou que neoplasias, até então diagnosticadas como similitude histológica, como tumores de células gigantes, deveriam, pelo comportamento biológico indeterminado, ser reclassificadas como entidades nosológicas distintas, fato que mudou radicalmente o tratamento destas afecções. Linha de pesquisa que desenvolvemos em colaboração com o saudoso anatomopatologista Cláudio Lemos, em 1968 até 1971, identificou que, por correlação anatomoclínica, é possível rever a evolução do condroixoide fibroma, uma das neoplasias ósseas de comportamento biológico indeterminado. Já em relação aos tumores malignos, a conduta era radical. Amputação ou desarticulação do membro, ser indicada antes que o tumor se transformasse em doença maligna, a cura era possível. A quimioterapia adjuvante e a radioterapia da época eram precárias e geralmente causavam mais problemas do que benefícios. No início de 1970, Bertil Steiner, em Gotemburgo, na Suécia, divulgou sua experiência pessoal com 12 casos de hemicorporectomia no tratamento dos tumores pélvicos malignos e ressecáveis, alegando que a agressiva hemicorporectomia, uma amputação feita no nível da 4ª para a 5ª vértebra lombar, era o único procedimento capaz de evitar que a doença fizesse uma corporectomia total. Em 1981, passei 2 semanas com Bertil Steiner no Sahlgrenska, hospital da Universidade de Gotemburgo. Bertil possuía larga experiência com tumores da coluna vertebral e eu, naquela época, particular interesse pelo assunto. Durante minha estada em Gotemburgo, tive a oportunidade de conhecer um jovem que, há 12 anos, então portador de ressecável condrosarcoma pélvico, havia submetido a hemicorporectomia. Com 30 anos de idade, simpático e aparente bem-estar emocional, contou-me que se formara em economia.
trabalhava em uma montadora sueca, era casado, tinha 2 filhos gerados por inseminação artificial e tinha uma boa relação com sua mulher. E, ao se despedir, deixou bem claro como era grato a Bertil Stern por lhe ter convencido a se submeter à hemicorporectomia. Partiu, então, em direção ao seu carro, deslocando-se com sua prótese e com seu andador. Percebi naquele momento que o sentimento de perda, por maior que ela seja, não depende do acontecimento, mas do temperamento. A partir da década de 80, a possibilidade de identificar os limites da expansão topográfica do tumor pelo estudo associado das imagens da cintilografia, da tomografia computadorizada e da ressonância magnética permitiu, respeitados os critérios funcionais e oncológicos, estabelecer o planejamento cirúrgico adequado à ressecção, não só do tumor, como de todo o compartimento muscular que o envolve. A ressecção intracompartimental permite substituir com segurança o osso ressecado por endoprótese pré-fabricada, uma solução não biológica, que vem sendo, em casos selecionados, substituída pelo transporte ósseo, um procedimento biológico proposto por Garville e Lizarov na Ucrânia e que só chegou ao nosso conhecimento, no Ocidente, após o fim da Guerra Fria. Um dos que me seguiram, e ainda segue, o Dr. Isaac Rothbard, esteve uns tempos com Lizarov e no Hospital Gafregueri vem aplicando de maneira exitosa o procedimento. A ressecção intracompartimental do tumor, seguida de reconstrução óssea, da crioablação e dos modernos protocolos de quimioterapia, cuja eficiência é possível avaliar pelo método de UVUS, são conquistas que em muito contribuíram para proporcionar ao paciente a cura definitiva, ou, se não, mais longa e melhor qualidade de sobrevida, com conservação do membro afetado e autonomia funcional. Este foi um dos grandes progressos do final do século passado para esse. Até o início dos anos 70, os pacientes vítimas das doenças osteoconstitucionais com malformações sistêmicas geneticamente determinadas, como as displasias e as desostoses, eram, em sua maioria, atendidos em clínicas de reabilitação devido ao desconhecimento da fisiopatologia deste tipo de afecção. Os procedimentos cirúrgicos, até então disponíveis, limitavam-se à correção, nem sempre bem-sucedida, dos desvios de eixo dos membros inferiores. Se bem que, diferente em sua essência, essas afecções apresentam manifestações clínicas e radiológicas semelhantes, fato que contribuiu para a equivocada tendência de considerar como variantes afecções clinicamente similares, mas intrinsecamente distintas. O nanismo identificava o caso como uma condoplasia, o aumento da densidade radiológica do esqueleto como osteopetrose e a diminuição como osteogênese imperfecta. Simples assim. Participei como colaborador do grupo de estudos liderado pelo professor Pierre Maroteau, do Hôpital des Enfants Malades, em Paris. Grupo que se propunha identificar, isolar e classificar as displasias e desostoses ósseas. Identificar o diferente entre semelhantes é missão que cabe à ciência, à arte ou à filosofia. De acordo, claro, com cada campo de atividade. O reconhecimento do padrão histológico da picnodesostose, uma das mais raras displasias ósseas, foi outra contribuição
que resultou da parceria com Cláudio Lemos, um dos amigos talentosos que me acompanharam por certo tempo e o fez até morrer precocemente. Contribuição original, o estudo histológico e histoquímico permitiu caracterizar definitivamente a picnodisostose como entidade nosológica distinta. A avaliação retrospectiva autoriza suspeitar que a picnodisostose foi a anomalia congênita que vitimou o pintor Henri de Toulouse-Lautrec. Nas últimas 3 décadas, a melhor compreensão da anatomia patológica e do comportamento biológico de diversos tipos de displasia óssea tornou viável o desenvolvimento de procedimentos e implantes específicos que permitem, com mais segurança, corrigir os desvios de eixo e as discrepâncias de comprimento dos membros inferiores, tão frequentes nessas afecções. E os modernos métodos de alongamento ósseo, como o de Ilizarov, vêm, em casos selecionados, transformando anões em indivíduos de baixa estatura. O que mais mudou, e por que mudou nos últimos anos, a visão do ortopedista em relação às afecções que acometem o aparelho locomotor? É justo acreditar a revolução tecnológica entendida como a ruptura com o que anteriormente existia, como elemento desencadeador das profundas modificações que marcaram de maneira indelével, um ponto acima, de forma impactante, a cirurgia do aparelho locomotor a partir do final dos anos 60. Foram então sendo abandonadas progressivamente velhas doutrinas que o conhecimento científico desqualificou, equivocados procedimentos que a tecnologia descartou e perderam o prestígio, o empirismo e o personalismo que dominavam o pensamento então vigente. Nascia uma nova ortopedia. Se os equipamentos de alta resolução, produtores de imagem, da cintilografia óssea, a tomografia e a ressonância magnética permitiram o aprimoramento do diagnóstico das afecções osteoarticulares e da respectiva fisiopatologia, a biomecânica vem colaborando para o aperfeiçoamento dos processos de confecção de endopróteses de substituição e de outros sistemas de reconstrução óssea. Com os bioengenheiros, aprendemos, por exemplo, que para evitar estresse que leva à ruptura sistemática do material de síntese, a placa de fixação deve ser autobloqueada e não deve ser aplicada na cortical de mais fácil acesso cirúrgico, e sim na de tensão do osso, e não na de compressão. O uso de mais sofisticados artroscópios e robôs vem aprimorando procedimentos cirúrgicos em certas áreas específicas. Dos biólogos, estamos recebendo informações sobre manipulação biotecnológica, que tem como propósito redirecionar o RNA para neutralizar gênios causadores de neoplasias e displasias ósseas, processos que estão em gestação nos laboratórios genéticos. Se tal ocorrer, e quando ocorrer, aos cuidados do ortopedista antivejo, restarão apenas as lesões traumáticas. O ortopedista que está chegando a outro extremo da ponte, próximo de encerrar a carreira profissional que lhe permitiu, ora como espectador, ora como protagonista, observar a evolução de conceitos e ações que impactaram seu campo de atuação, me julgo no direito de conjecturar que em futuro próximo, mais próximo talvez do que pensamos, que hoje assinalamos como estado da arte, será considerado como obsoleto. Deixei algum legado? Considero que a conquista em concurso público do
cargo de professor titular de ortopedia da Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em 1977, foi decisivo o marco que assinalou a minha trajetória. De meu antecessor, não recebi herança digna de nota. Ele jamais ocupara no Hospital Universitário Gafrey Gueye o espaço reservado à disciplina de ortopedia. Preferia manter-se em outra instituição que lhe garantia posição vitalícia. E ali sediou por 3 décadas o serviço. A área posta à minha disposição precisava ser reestruturada e equipada. O professor e acadêmico Francisco Fialho, diretor da Escola de Medicina e Cirurgia, e o reitor Guilherme de Figueiredo deram-me recursos necessários e apoio e total liberdade para reformar e equipar a área degradada, segundo o projeto que elaborei. Mais tarde, para modernizar parte da área assistencial, contamos com o generoso apoio financeiro da senhora Lili Maria. O mais importante, entretanto, foi a atitude do reitor Guilherme de Figueiredo, que, reconhecendo a natural incompatibilidade de pensamento e ação entre o novo titular e os 3 antigos assistentes da disciplina, nomeou, por minha indicação, 5 jovens ortopedistas, inteiramente formados ao meu lado, todos mestres com total titulação no Departamento de Ortopedia da UFRJ. E um deles, o professor Isaac Rothman, quando da minha aposentadoria, conquistou em concurso o direito à sucessão. E aos poucos, nos limites do possível, enfrentando desafios, fomos transformando um limão em uma limonada. Hoje, o serviço de ortopedia do Hospital Universitário Gafrey Gueye é considerado como polo formador de opinião e eficiente centro de pesquisa, ensino e treinamento. Sempre acreditei e continuo acreditando que a universidade pública é, por excelência, o local onde se cria e se desenvolve a larga concepção do humanismo. E é na universidade pública, democrática, plural, crítica, que, por sua condição de livre formadora de opinião, onde o debate entre os pontos de vista contraditórios não é passível de censura, que se mantém viva a chama da liberdade de pensar e mais vigilante a resistência a todas as formas de opressão. Não é sensato ignorar os avanços tecnológicos que a iniciativa privada proporciona. Injustificável é demonizar a parceria público-privada quando equânime. Se esta oferta de colaboração não representa o uso da ciência em benefício de hegemônico projeto político, financeiro ou religioso, ela, a parceria, deve ser recebida como oportuna e desejada colaboração. Considero que, se ocasionalmente, no meu caminho, algum legado digno de nota deixei, foi de teor doutrinário conceitual e não material. A minha presença na academia. Estimo que minha chegada à academia, há 33 anos, foi passo indelével que marcou o meu caminho. Tendo recebido da vida mercês e honrarias superiores ao meu mérito pessoal, jamais pensei que aquele momento ficaria assinalado como um dos mais importantes da minha vida. Pude, então, melhor entender a emoção que expressou um dos nossos, o acadêmico Antônio Austrégésimo, no dia da sua posse. Disse Austrégésimo: no limite das coisas possíveis, no livro dos meus sonhos, na página das grandes desejos, escrevera eu a academia. Esta foi, durante anos, para mim, um problema de felicidade.
A ordenação multidisciplinar de seus membros confere à academia singular característica. Todos são, uns para com os outros, mestres e discípulos, como observou o saudoso acadêmico Hinaldo de Lira Neves Manta, ex-presidente da Casa. Somos mais do que uma confraria. Somos uma irmandade, cujos membros, com palavras medidas, cordialidade, benevolência, mantêm singular respeito à autodeterminação de seus pares. Isto, entretanto, não significa que, ao longo dos anos de minha vivência acadêmica, não tenha eu presenciado acirrados debates, que no plenário não se tenham cruzado os floretes em defesa de ideias e opiniões opostas. E naqueles debates, onde com entusiasmo amigos divergem ou divergiram, foi como nuvens que logo passaram, como as que precedem as chuvas que encerram o verão. Entendo que a academia, reconhecida como guardiã da memória médica brasileira e seleto ambiente de intercâmbio científico, é muito mais. É um centro irradiador de pensamento e de ação e, como tal, credenciada formadora de opinião. E, finalmente, chegamos às minhas ruminações. Este é um aspecto interessante. Periodicamente, passo uma semana, um pouco mais, em uma fazenda no Rio Grande do Sul, uma fazenda agropecuária. Uma vez observei que os animais, gado, depois de se alimentar, eles se abaixam e começam a ruminar. E é isso que eu vou fazer agora. Ruminar as ideias. Praticar a medicina não é tarefa para amador. O ofício que elegemos é altamente gratificante, mas difícil e exigente. E só é suportável por aquele que o exerce por vocação, por afeição, pela sensação de autorrealização que promove. Se souber combinar talento, perseverança, dedicação e oportunidade, o jovem médico mais facilmente alcançará o sucesso profissional, que deve ser definido como a gratificação ou a gratificante chegada à meta desejada. Não importa qual seja essa meta sonhada. É atribuída ao escritor italiano Dino Segre, mais conhecido como Pitti Grilli, a observação que cai a prumo aqui e agora repercute. Disse Pitti Grilli: se um homem, para alcançar os seus objetivos, não está disposto a fazer sacrifícios e a correr riscos, de duas uma: ou seu objetivo não vale nada, ou é ele quem nada vale. Forças adversas podem retardar o sucesso de um profissional competente e dedicado, mas se ele for persistente, um grau acima, determinado, nada poderá impedir que mais cedo ou mais tarde o sucesso, embora duramente conquistado, venha ao seu encontro. Para alcançar o sucesso, é necessário que o médico adote um estilo de vida pautado pelo hábito do estudo, que lhe permite chegar ao conhecimento das coisas ignoradas, e pelo permanente treinamento em serviço, um processo ativo de aperfeiçoamento que não tem limite, única maneira de consolidar e refinar o conhecimento adquirido. E isto tudo sem faltar aos momentos dedicados à reflexão e ao lazer, condições
que ajudam a manter o bem-estar emocional. Bem-estar emocional que lhe permite admitir que, para se manter atualizado, tem de estar preparado para rever conceitos que demandaram horas de estudo, ou a renunciar a procedimentos que dominava para, saindo da zona de conforto, iniciar nova curva de aprendizado. Reconheço e sei, por experiência própria, que não é fácil abrir mão de conquistas e elaborar perdas, mas necessário é. É ainda impositivo que o médico reconheça que não há desdouro ao admitir eventual erro e que, de igual modo, não é descrédito pedir ajuda para resolvê-la. Vi nomeados médicos aqui e alhures assim proceder. E aquele que de tal maneira age revela maturidade, seja qual for a idade que tenha. O que desonra o médico é o compromisso, a fidelidade e a cumplicidade com o seu erro. É ainda indispensável que o médico tenha entusiasmo pelo que faz. E ninguém pode avaliar, se não sente, como é estimulante acordar satisfeito. Não porque dormiu bem, o céu esteja azul e o sol brilhe no nascente, mas porque está na hora de ir ao encontro dos seus pacientes. A profissão de médico, quando exercida com o propósito de servir, está entre as funções mais gratificantes que alguém possa cometer. E o médico que proporciona ao paciente o melhor da ciência ao seu alcance, ou, na falta desta, recorre à palavra generosa, que consola, está entre aqueles profissionais cuja atividade tout court lhes confere indiscutível sabor hedonista. E é por isso que me causa surpresa, e mais do que surpresa, pena, quando encontro colega que fez tudo para conquistar um diploma de médico e, quando o recebe, fica perplexo por não saber o que com ele fazer. Tenho a impressão que é um tipo de pessoa que, ao se deparar com a realidade, verifica que ela é outra, que seguiu apenas um impulso momentâneo, formou-se para massagear o próprio ego, para mostrar aos outros o que é capaz, para ser fiel à tradição familiar ou por tantas outras razões que só Freud explica. O paciente, suas doenças e dificuldades ocupam sem pausa o descanso, a mente do médico que cuida. E quantas vezes está o médico tentando espairecer no curso de justo momento de lazer, praticando seu hobby ou usufruindo o desejado convívio familiar, quando súbito lhe vem à mente uma ideia, uma sugestão, a chave para esclarecer difícil diagnóstico ou resolver inesperada complicação que lhe domina a mente e desafia a angústia. Alguém já disse que o real consultório do médico é a sua própria cabeça, que está sempre de plantão. O exercício da medicina se impõe como compromisso de que só se liberta o verdadeiro médico quando, por imposição etária, com certa nostalgia, tem de encerrar a carreira. E para até lá chegar, aos que estão iniciando a trajetória, propõe considerar a advertência feita há alguns anos pelo escritor e diplomata Gilberto Amado, do alto dos seus lustros experientes e bem vividos 80 anos. Quem não conseguir tornar o seu trabalho leve, não fará obra de peso. Olha, acho que o senhor já fez tudo.
Todos os itens que eu ia te perguntar foram muito bem citados, e eu agradeço muito a sua disponibilidade. Olha, essa é a primeira, eu espero poder continuar conversando com o senhor, e essas ruminações que aprendi demais, foram muito boas, viu? Eu gostei muito quando o senhor falou de que o bem que não se faz se equivale ao mal, e que é indispensável que o médico tenha entusiasmo. Amém, muito obrigada. Tchau. Ó.